Graça e paz, meus queridos, que a bênção do Senhor continue repousando sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos fortalecendo, não é? Nos levantando todos os dias, para que possamos continuar lutando, para que possamos continuar vencendo, para que possamos continuar triunfando, amém, de glória em glória, dia após dia, até a vinda do Senhor. Meus amados, eu estava aqui pensando um pouco na vida, pensando um pouco nas aflições. Geralmente quando nós saímos de um momento de aflição, quando nós saímos de um momento de turbulência, né? Quantos de nós já passamos por isso? E agora do lado de fora, depois que já passamos por esses terríveis momentos de aflição na nossa alma, onde todos nós passamos, e conseguimos ver agora do lado de fora como que nós passamos por aquilo, a nossa reação, como nós estávamos, né? E depois de passar e agora vendo, contemplando algumas pessoas passando, né? E às vezes sem esperança, às vezes como nós, achando que tudo terminou, achando que tudo estava acabado, achando que não tinha mais solução. Eu estou meditando aqui em Lamentações, no capítulo 3, né, a partir do versículo 1. E o profeta Jeremias, ele relata um pouco da aflição que estava passando a alma dele, onde as circunstâncias da vida o afligia, o abatia, onde ele não conseguia ver uma luz no fim do túnel, aquele beco sem saída que a gente muitas das vezes se encontra, aquele poço onde nós não conseguimos ver a luz do dia. Então, meditando aqui nesse texto de Lamentações, capítulo 3, a gente vai observando isso, né? A decepção, às vezes, por uma enfermidade, por uma porta fechada. Queridos, são muitas aflições que nós podemos passar nessa vida. E a maneira como nós passamos por ela vai revelar o quão maduros nós somos, o quão preparado nós estamos diante de Deus, diante das circunstâncias, diante de problemas, não é verdade? Que se levantam contra nós, e entendendo que tudo vai ter um propósito, né? A partir do momento que a nossa vida está em Deus, Deus ele vai colocar um propósito em tudo. Porque há de convir, querido, que os momentos bons da nossa vida, eles não somam em nada a não ser nós estarmos alegres, regozijantes, felizes, contentes. Esses momentos que nós temos de refrigério, de prazer, de alegria, né? A única razão, ou melhor, a única coisa que isso nos traz é a gratidão ao Senhor por estarmos vivendo isso, mas não vai nos lapidar, não vai nos preparar, não vai nos capacitar, não vai nos fazer crescer, não vamos ser forjados, preparados. Somente nos momentos de luta, nos momentos de aflições, nos momentos de guerra, de tribulação, de enfermidades, enfim, que nós podemos crescer, que nós podemos amadurecer, né? No momento que nós somos levados ao fogo, né? Para sermos provados, onde somos amassados pelo Senhor como um barro na mão do oleiro, como diz a palavra do Senhor. São nesses momentos que nós crescemos, são nesses momentos que nós aprendemos. Mas o interessante é que a gente nunca quer passar por eles. Nós não queremos, a impressão que dá é que a gente não quer aprender. Ao mesmo tempo que a gente quer crescer, ao mesmo tempo que a gente quer amadurecer, a gente quer aprender, que a gente quer desenvolver a nossa fé, a nossa vida espiritual, conjugal, familiar, crescer como ser humano, como pessoa, nós não queremos passar por estes momentos. Nós queremos viver na bonança, nós queremos ter a vida boa, nós queremos estar no conforto. Esses momentos não são bons. Eu estava pensando sobre isso, como que é interessante, né? E graças a Deus, queridos,
nós não estamos livres de passarmos por isso. Querendo ou não querendo, nós vamos passar. Aceitando ou não aceitando, nós vamos passar por tribulações, vamos passar por perseguições, por aflições e seremos preparados, né? E às vezes passaremos por momentos em que Deus vai nos dar o escape e que poderemos ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento que a gente, pela mesma prova que a gente passou. Então a gente vai ter uma palavra de vitória para essa pessoa, uma palavra de incentivo, um direcionamento, né, para que possamos ser usados pelo Senhor, para estarmos também ajudando a outros. Então, às vezes estamos cercados, às vezes em tudo que acreditamos, em tudo que pensamos em relação a Deus, em relação à sua palavra. Já aconteceu com você? Parece que foge da nossa mente. É aquela escuridão, aquele momento onde não tem saída. Como que eu vou fazer? Você só enxerga a tristeza, você só enxerga a agonia, você só enxerga aquele momento de dor. E oramos, e falamos com Deus, e Deus não responde, não encontramos resposta. Deus parece que não está ali, não está com a gente, não está conosco. Por mais que às vezes cheguem pessoas para nós e nos digam: vai passar, Deus é com você, isso é assim mesmo. E aquela palavra parece que nós estamos blindados, não chega até nós. E existem momentos, queridos, que são assim mesmo. E nós não entendemos o porquê que nós precisamos passar por tudo isso. Não entendemos, não conseguimos entender, não existe explicação. E a única explicação está no Senhor, a única explicação está em Deus. E Ele não nos dá resposta, Ele não nos responde. Né? Os céus estão cerrados para a nossa oração, nós não conseguimos fazer com que a nossa oração chegue ao trono da graça. Até mesmo onde a palavra do Senhor diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E existem momentos na nossa vida, querido, que esses dias não é somente um dia, são dias. Você dorme, acorda e continua ali. E tudo que você faz parece que não é nada, você não consegue sair daquele lugar. Esses são os momentos que muitos já passaram, estão passando neste momento, e que eu já passei, eu posso dizer para você. E que passamos. Algumas pessoas dizem que o deserto, todo mundo ele passa por ele. Não é um lugar onde você tem que morar. O deserto você passa. Você não tem que morar ali naquele lugar seco, né, sem vida. Uma hora você vai ter que passar. E é assim, querido, a vida. E é assim. E o profeta Jeremias, ele até o versículo 18, ele só lamentava, né, tudo isso que eu te falei aqui. O versículo 18 ele diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Então até a esperança dele no Senhor, ela se foi. A fé, ela foi abalada. Como é bom nós passarmos por momentos de tribulação, de luta, de aflição, estarmos com a nossa fé em alta, dizendo: Deus é comigo, estou passando por este momento e vai passar. Existem momentos assim, queridos, tribulações que nós passamos, que nós conseguimos falar assim, conseguimos vencer assim, ou passar assim, né, com a nossa fé em alta: eu vou passar, eu vou conseguir. Mas o tempo passa e às vezes ficamos cansados, e esse manancial não chega, esse refrigério não chega, esse deserto ainda continua, e as nossas forças, elas se esvão, e com ela a nossa esperança também se esvai, né? Se vai. E já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí no versículo 21,
começa a surgir uma luz no fim do túnel, que ele fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É interessante que quando nós caminhamos a partir do versículo 1 até o versículo 20, lendo, a gente sente essa aflição na alma do profeta Jeremias. Aí chega no 21, diante desse versículo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A impressão que dá que dentro de uma sala escura se abre aquele reflexo, aquela luz, pequena luz. Nós conseguimos ver aquela flecha de luz entrando. Então, querido, é como se tudo aquilo que a gente não se lembrava, que estava apagado da nossa memória, os feitos de Deus, a promessa de Deus, a vida de Deus, o Espírito Santo, começasse a vir sobre nós, começasse a brotar, a nascer novamente sobre a nossa vida. Então nos surge uma pergunta: o que fazer quando nós estamos assim, no fundo do poço? Quando nós estamos num beco sem saída, quando nós estamos assim? Nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Embora tudo isso esteja sobre mim, embora toda essa aflição esteja sobre mim, toda esta dor, toda esta amargura, todo este sofrimento, toda essa enfermidade, esse coração despedaçado, a mão de Deus também ela está sobre mim. Deus também está sobre mim. As promessas de Deus ainda estão sobre mim. O Senhor ainda está olhando para mim. Então essa certeza nós precisamos ter no nosso coração, porque isso muda o cenário, porque isso muda a nossa visão, porque isso nos transporta para um novo lugar, onde nós não tínhamos esperança. A esperança novamente ela renasce na nossa vida. Então, querido, faça isso. Tenha sobre a sua mente aquilo que vai te dar esperança. Deus ele é com você, Deus ele é comigo. E segue dizendo: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias elas não têm fim. Aí você começa a entender que eu já era para ter morrido com tudo isso, eu já era para ter me suicidado com tudo isso, eu já era para ter me matado, eu já era para estar morto com tudo isso que eu estou passando. Mas as misericórdias do Senhor, elas estão sobre mim, e é por isso que eu estou de pé. E é por isso que eu estou vivo, é por isso que ainda existe esperança para mim, porque Deus ele está na minha vida, porque não está tudo acabado, porque não está tudo terminado. Então, o cenário ele muda de figura, querido. E elas se renovam a cada manhã, as misericórdias do Senhor, e grande é a tua fidelidade. E a palavra do Senhor ela diz que ainda que sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel. Então não importa aquilo que estejamos passando, não importa aquilo que você esteja passando, Ele é fiel para com você, Ele é fiel para comigo. Ainda que sejamos infiéis, Ele não pode negar a si mesmo. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E Ele vai estar, querido. Enquanto nós estivermos seguros em Deus, enquanto as nossas mãos estiverem na orla dos vestidos do Senhor, dizendo: Senhor, eu não te solto, eu não te largo, Tu és a minha porção. Embora eu esteja passando por tudo isso, eu quero a Tua presença, eu preciso do Senhor, Tu és a minha porção. Ele vai estar, Ele vai ser o suficiente. Por mais que não vejamos, por mais que muitas das vezes não venhamos sentir a sua presença, a sua graça ali naquele momento, vai chegar um momento que Ele vai se revelar. Então, meu querido e querida, olhe para o Senhor, olhe para a sua palavra sempre, olhe para as promessas do Senhor sempre, nunca se esqueça. É por isso que nós temos que escrever na tábua do nosso coração, guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que não venhamos a nos esquecer dela nesses momentos, e elas sejam o nosso refrigério, e elas sejam o nosso baluarte, a nossa fortaleza, como Ele diz que Ele não é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro. Então, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então as promessas do Senhor precisam estar dentro de nós,
escritas na tábua do nosso coração. Então grande é a sua fidelidade. Ele segue dizendo, então, muda de figura, muda de cenário. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, nele esperarei. Esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Então, embora você não esteja sentindo nada neste momento, somente a aflição, mas você busca o Senhor, você espera no Senhor, a sua alma espera nele. Eu sei que a sua alma muitas das vezes está gritando, os seus sentimentos estão confusos, as suas emoções estão abaladas, mas você precisa esperar no Senhor, confiar tão somente nele, porque bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Às vezes, queridos, não é no muito falar, às vezes não é no muito questionar, porque às vezes, quando estamos passando por momentos de tribulação, às vezes queremos questionar ao Senhor, por quê, por quê, por quê? E às vezes desagradamos a Deus por não estarmos crendo nas suas promessas, a nossa fé sendo abalada, e a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E precisamos às vezes, queridos, ficar em silêncio, porque às vezes falamos, e o inimigo da nossa alma, ele escuta e pega essas palavras e usa contra nós, e às vezes ficamos pior do que o estado anterior, porque falamos, colocamos para fora como está o nosso coração e como está a nossa fé. Então isso dificulta mais ainda a nossa situação. Então quando nós aguardamos em silêncio, Deus também muitas das vezes nos dá a vitória. Em silêncio, às vezes Deus ele está nos respondendo, e às vezes precisamos ficar em silêncio para ouvirmos a voz de Deus, para ouvirmos as instruções do Senhor de como sairmos do lugar onde nós estamos. Então, querido, existe um segredo para tudo. Nós precisamos entender como proceder. E uma dessas maneiras é estarmos em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. A palavra do Senhor diz que o jugo do Senhor ele é o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, o jugo do Senhor é melhor, porque Ele sabe até onde nós podemos suportar, até onde nós podemos ir. Então, existem momentos na nossa vida que é Deus nos apertando, que é Deus nos ensinando, que é Deus trabalhando na nossa vida. E o que precisamos fazer é tão somente crer e esperar. Versículo 38 diz assim, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Então nem sempre os momentos da nossa vida vão ser momentos felizes, momentos de festa, momentos de regozijo, de alegria, mas momentos de dor, de tristeza, de luto, mas que em todos estes momentos possamos agradar ao Senhor, possamos passar por eles glorificando ao Senhor. Eu sei que não é algo muito fácil, queridos, de nós vivermos. Para nós falarmos é muito fácil, mas a palavra do Senhor está aqui para nos ensinar. E eu aprendo com o profeta Jeremias, esse capítulo 3, muitas lições aqui, e que você também possa aprender. Amém? Então, está cercado, está no fundo do poço, está diante de uma porta fechada, está passando por esse momento de aflição e tribulação que você não está entendendo. Foque no Senhor. Traz à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Se tudo isso está sobre você, e você sabe que a sua vida está em Deus, Deus ele também está com você. As promessas do Senhor ainda estão vivas sobre você. A fidelidade do Senhor ainda está sobre a sua vida. Então aguarde em silêncio o livramento que o Senhor vai te dar. Amém, meu querido? Então receba esta palavra como eu recebi. Que o Senhor ele possa continuar trabalhando na sua vida, porque é isso que Ele está fazendo.
às vezes amassando como um vaso, como um barro na mão do oleiro. E às vezes precisamos descer para que lá possamos ouvir as palavras dele, para que lá possamos ouvir aquilo que ele tem para nos dizer, o direcionamento dele para a nossa vida. Porque nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, a bênção do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que te cerca. Então descansa, confia nele, continua tendo fé, continua crendo, porque sem fé é impossível agradá-lo. Amém? Que Deus ele te abençoe e até uma próxima, se assim o nosso poderoso Deus permitir.